Você já se perguntou por que nos Estados Unidos eles constroem mais em madeira e aqui no Brasil nós utilizamos mais alvenaria? E aí eu deixo algumas perguntas. Quem que constrói melhor? Qual sistema construtivo ele é mais confiável? Qual sistema construtivo ele é mais rápido? Nesse vídeo eu vou te revelar e tirar todos os mistérios a respeito do porquê nós construímos tão diferentes dos americanos. E aí galerinha, para você que ainda não me conhece, meu nome é Bruno e eu sou engenheiro civil especialista em projetos e obras aqui no escritório Territar. E esse vídeo ele foi feito exatamente para você que gostaria de saber tudo que está por trás dessa diferença tão grande que é a construção brasileira versus a construção americana. Você já viu aquela série Irmãos à Obra? Que são irmãos gêmeos que sempre que eles chegam num lugar eles falam, vamos abrir essa parede, vamos quebrar essa parede aqui para a gente ampliar o espaço. E aí eles pegam ali com a marreta, já quebra tudo, já deixa tudo para baixo e quase que finaliza a parte da demolição inteira em poucos minutos. É sobre esse sistema que eu vou te explicar tudo e vou falar detalhe por detalhe quais as diferenças, tudo que envolve essa construção. Se esse tema é um tema que você gosta, que você tem curiosidade, já curte e se inscreva no canal. Vamos começar falando da construção americana. É muito importante lembrar que os Estados Unidos eles foram colonizados pelos britânicos. Então o pessoal europeu chegou lá e eles chegaram pelo norte. O norte dos Estados Unidos era uma região com árvores altas, grandes, retas. Então eles já tinham o costume de fazer casas em madeira na Europa. Então eles trouxeram o sistema deles e a abundância de madeira nativa que tinha na região facilitou com que esse sistema fosse implementado inicialmente. Já que no Brasil, quando os portugueses chegaram, eles começaram as construções pelas áreas litorâneas. E tinha a Mata Atlântica ali próxima, com árvores menores, mais baixas, e com os galhos todos retorcidos, o que dificultava ali fazer uma casa toda em madeira, por exemplo. Esse sistema é o sistema wood frame. Ele é composto de estruturas de madeira. E esse sistema nasceu no século XIX. E nas regiões mais frias, regiões como Chile, Europa, Canadá, Argentina, em regiões mais frias é mais comum ver casas em madeira. E hoje lá nos Estados Unidos se mantém nesse sistema porque eles implementaram um sistema de reflorestamento. Então, sempre que as árvores são retiradas para construção civil e demais usos, elas são replantadas. Já aqui no Brasil, essa indústria ela não é estabelecida dessa forma, não tem uma abundância de madeiras disponíveis caso todo mundo quisesse construir de madeira, por exemplo. Já aqui no Brasil, você já está familiarizado em ver casas totalmente feitas em alvenaria. Depois da Primeira Guerra Mundial, os americanos sentiram que era importante eles terem casas mais padronizadas. Então eles definiram algumas medidas, alguns padrões, o que aumentou a produtividade, porque eles já saíam de fábrica com as medidas, os tamanhos necessários, tudo já pré-definido. O sistema é feito como se eles tivessem colunas de 40 a 60 centímetros. Então, ao invés de ter uma coluna em cada ponta do seu dormitório, do seu ambiente, por exemplo, lá eles têm várias colunas que são autoportantes. Essa estrutura é uma estrutura autoportante. Ao invés de ter um pilar e uma viga que suporta toda a carga da sua casa, os pilares e as vigas eles são distribuídos nessa estrutura. Assim, toda a parede ela é uma parede estrutural, ela resiste a esforços. Com os painéis de madeiras, eles são revestidos com uma placa de madeira tratada e estrutural chamada OSB. E depois o acabamento é feito com o gesso acartonado, que você já conhece como drywall. A placa de drywall aceita a pintura direta e não precisa tirar o defeito na parede. Já aqui no Brasil, como que funciona? Você coloca ali seu tijolo, depois vem o chapisco, emboço, reboco. Depois do reboco, você passa uma massa corrida, lixa para deixar tudo retinho, para daí você passar na seladora e pintar. Já lá nos Estados Unidos, depois que você colocou a placa, basta você passar na seladora e pintar, que já está finalizado a sua parede. Seja a parede, seja o teto, seja o telhado, tudo ele é unido
Todas essas estruturas, elas são unidas com pregos e parafusos. Um sistema super simples. Então basta uma parafusadeira e uma pistola para pregos, que aí você já consegue unir e deixar tudo certinho. Para você fazer ali seu tratamento termoacústico, para você não ter barulho externo ou barulho de um ambiente para o outro, basta você adicionar entre a parede a lã de rocha, lã de PET ou espumas. E tem uma diferença também que a laje, como eu já falei, ela também é feita de madeira. Então são treliças que são colocadas e fechamentos com OSB que ela já faz ali a estrutura da sua laje, não é uma laje concretada. Uma característica muito importante é que nas casas americanas, elas vêm com um ar-condicionado central, onde ela deixa o conforto térmico do ambiente e ainda tira toda a umidade. Não podemos esquecer que esse sistema é um sistema em madeira, e a madeira, se ela tiver muita umidade, pode ter fungos e começar a apodrecer. Lá, a elétrica não tem conduíte passando. Basta passar o fio e ir grampeando ele na estrutura de madeira. O que facilita por um lado, só que dificulta no outro. Quando você vai fazer algum reparo, você vai ter que abrir o drywall para você poder tirar e passar tudo. Se tivesse tudo no conduíte, teria uma facilidade maior para você passar sua fiação sem precisar tirar o forro. Mas como tudo lá é em drywall, é muito simples também, é só você abrir um espaço no drywall e fazer toda a passagem da fiação adicional que você quiser. O sistema lá ele é muito mais leve que o sistema brasileiro e também tem uma diferença que ele não gera uma quantidade de entulho como aqui. Aqui qualquer coisa que você vai mudar já vai ter que quebrar uma parede, um reboco, massa, pedra e já tem que trazer uma caçamba para soltar o entulho. E com isso eles conseguem reduzir em 85% menos resíduo na construção civil. Então eles gastam muito menos, eles desperdiçam muito menos nesse sistema americano. Aí você pode me perguntar, mas Bruno, eles não usam nenhum tipo de concreto? Não tem nada de concreto lá? Tem. E a única coisa que tem de concreto é o radier. O radier é como se fosse uma laje no chão, só que ela é um pouco mais espessa. Já aqui no Brasil, o sistema é diferente, com broca, sapatas, viga baldrame. Esse chamado sistema brasileiro é de fundação profunda. Já no americano, é esse radier que é uma fundação rasa. Se você tem menos perfuração, se você tem menos concreto na obra na hora da sua fundação, se você tem menos armação, isso significa que você vai ter uma economia muito grande nessa fase da obra. Isso também se dá porque, como o nosso sistema é em alvenaria, e a alvenaria ela é mais pesado, a gente precisa de uma fundação mais profunda e mais robusta para suportar todo o peso. E como eu falei, as paredes internas elas são autoportantes, é uma estrutura autoportante. Então, esse peso ele é distribuído em toda a casa, não tem um ponto central onde vai uma carga maior, ele é tudo distribuído. E assim deixa a estrutura mais enxuta, recebendo ali realmente a carga que ela precisa para aquele ponto em específico. E aí vai um ponto de atenção para o sistema americano. Lá você não pode simplesmente sair quebrando qualquer parede. Para você quebrar uma, você tem que fazer um cálculo e reforçar a outra área. Você não pode simplesmente sair quebrando. Já aqui no Brasil, nós temos muitas paredes de vedação que não têm função estrutural, então poderia ser retirados tranquilamente. Se você está gostando desse vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreve, porque esse vídeo é o vídeo mais completo do YouTube. E vamos continuar. Lá nos Estados Unidos você tem uma opção que é muito legal, que é a opção de você comprar a casa, kit casa pronta que chama. Você compra a sua casa e você monta, como se fosse um Kinder Ovo. Se você tiver basicamente uma noçãozinha de marcenaria, você pode aí tranquilamente fazer a sua casa. Você pegar um fim de semana aí, vai montando uma parede, montando outra, quando você for ver, já terminou de construir sua própria casa. Nos Estados Unidos, você também pode encontrar um sistema misto, que ele conta com alvenaria estrutural no térreo e steel no restante da casa. Então, tanto no pavimento superior quanto internamente, ele é todo dividido em steel frame ou wood frame. E o steel frame já é um spoiler do que eu vou falar mais pra frente. Só que internamente e também no pavimento superior você consegue utilizar aí ou wood frame ou steel frame. Dá uma olhadinha no que eu trouxe aqui. Isso aqui é uma estrutura, é um exemplo de estrutura de steel frame. Só que eu só vou falar dela um pouquinho mais pra frente do vídeo, tá bom? Fica aí que ainda tem muito detalhe para a gente falar nesse vídeo. Na Flórida, estão utilizando bloco estrutural no térreo
com o wood frame em cima. Internamente são feitos com wood frame, com isolamento térmico e acústico. A escada é feita de compensado, só precisa encaixar. Faz de madeira e depois reveste do material que quiser. Você pode revestir de piso, com madeira, com carpete. As colunas externas da casa, elas são pré-fabricadas com fibra de vidro. E as colunas são apenas uma forma de decoração, não tem nenhuma função estrutural. As esquadrias que eles estão utilizando são as esquadrias de PVC. Já foi alumínio, já foi madeira, mas hoje a mais utilizada é a de PVC. As casas com gramado, jardim, ele é entregue pela construtora, não tem muros e é controlada por uma associação de moradores. Essa associação, ela dita as regras daquilo que pode ser feito. Não pode ter a mesma casa, a mesma fachada com a mesma cor. Você tem ali, eles definem algumas cores que você pode utilizar e você tem que escolher dentro dessas cores. Você acaba ficando meio preso em um padrão que é o padrão americano. Você tem que ter aquela casa. Eles vão te dar um catálogo, você escolhe a casa e ele já entrega a casa pronta. Lá tem uma característica diferente. Lá, 80% das construções, elas são feitas por apenas 25 grandes construtoras que tem. Então essas 25 grandes construtoras fazem 80% de todas as casas que são construídas nos Estados Unidos. E aquela planta que você fala assim, nossa, essa aqui é a minha casa, tem a minha cara, tem o meu jeitinho. Aquela mesma planta, com essa mesma configuração, ela vai estar espalhada aí entre 30 e 40 estados aí dos Estados Unidos e vai ter uma média aí de 30 a 40 mil casas exatamente iguais à sua. É um sistema pré-moldado, por isso que tem essa facilidade toda. Só que o lado ruim é que muitas casas são extremamente iguais. Quanto tempo leva para ser feita uma casa dessa? A resposta é 100 dias. Em apenas 100 dias, eles começam do zero e te entregam a sua casa para morar. É como uma produção de uma fábrica. Eles finalizam uma produção em massa mesmo. Pega um condomínio, em poucos meses o condomínio está 100% finalizado com todas as casas já construídas, prontas para morar. Eles fazem isso porque eles têm uma indústria que já está preparada para absorver essa demanda toda. Aqui no Brasil nós não teríamos capacidade de gerar tudo isso. Lá não é o arquiteto que define as medidas de janelas e portas e passa para a indústria fazer. É o contrário, lá a indústria que já estabelece um padrão de medidas de janelas e portas. Então o arquiteto não tem essa variação toda. E se você quiser uma liberdade para estar construindo de formas diferentes, sem seguir um padrão, aí você tem que procurar um local, um bairro aí onde não tem essa associação, porque onde tiver essa associação tem um padrão definido. É como se fosse um condomínio fechado, mas não sendo um condomínio fechado, é um condomínio fechado entre os bairros ali. Esse aqui, ó, nas minhas mãos aqui é de uma forma mais simplificada, mas é um padrãozinho de uma casa americana, aqui de um sistema mais americano de imóveis. Não é tão criativo como o sistema brasileiro. Eu prefiro o sistema brasileiro, eu acho o sistema mais criativo, mais arrojado. Porém, toda essa criatividade acaba gerando mais custos, porque precisa de um serviço ainda mais artesanal. E quanto mais artesanal e menos industrializado, mais falhas, mais resíduos, mais problemas, mais custos, mas também tem um lado bom, que fica com um diferencial ali de quem está fazendo uma casa única, diferente de um lote com várias casas. Lá nos Estados Unidos é comum você ver respiradores no telhado para fazer a troca de calor, para não ficar ali condensado e não esfriar demais ou esquentar demais a sua casa. O telhado mais usado é o de shingle, fechado com compensado, aplicado uma manta asfáltica, depois uma manta de alumínio, e o shingle é uma manta asfáltica. E é mais barato e é mais utilizado. E tem uma vida útil aí de 25 a 30 anos. Outro segredo da casa americana também é a impermeabilização. São casas extremamente impermeáveis. Aí você pode perguntar para mim, tá, Bruno, mas e no banheiro? Banheiro é uma área molhada. Como que você vai colocar uma estrutura de madeira no banheiro? Aí lá eles não utilizam uma placa de drywall comum. Nas paredes eles utilizam uma placa verde e no chão eles utilizam uma placa cimentícia. Estou aqui com esse exemplo aqui para mostrar para vocês que é uma placa cimentícia de 14 milímetros. Então ela pode ser molhada sem problemas. Ela não é feita ali de compensado de madeira.
Aí eles usam essa placa de fibrocimento com pintura impermeabilizante e placas de drywall verde mais resistentes à água do que o branco. Outra característica é que tem água quente e fria em toda a casa. Então ele sempre tem que estar confirmando ali a pressão na tubulação de água quente. E para demonstrar um pouco mais também de outra qualidade, pensa comigo. Quando você tem uma parede de alvenaria, você tem uma parede, suponhamos que você tem uma parede de 9. Se você colocar 2,5 centímetros de reboco de um lado e do outro, ela já fica com 14. Já uma parede de steel ou uma parede de drywall, ela tem um perfil menor. Então, esse perfil menor com a placa de OBS, ele faz com que a sua parede ela seja menor, ela seja uma parede mais fina. Com isso, você ganha mais espaço interno em toda a sua casa. Vou deixar aqui no cantinho, porque eu vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. A elétrica e a hidráulica, eles fazem por cima do forro. E a garagem eles usam também como depósito. Em alguns estados, como Texas, que é uma região mais quente lá nos Estados Unidos, lá também é comum encontrar casas em alvenaria. E para você aí que pensa que o sistema americano, só porque ele é mais leve, ele é mais frágil, esqueça isso. Ele é uma casa que ele resiste a tremores e também a ventos de 250 km por hora. Se esse sistema ele é tão bom, se eu estou falando aqui tantas qualidades, afinal, por que que a gente não utiliza ele aqui no Brasil? Mas antes de te responder essa pergunta, eu quero te apresentar um checklist que é o checklist 4.0 Territar. Ele é feito exatamente para você aí que está prestes a receber o seu imóvel, ou se você que é da área da engenharia, seja engenheiro, arquiteto, você também pode prestar esse serviço de vistoria de imóvel para os seus clientes. Quer saber mais? Acesse o link aqui embaixo e deixa eu correr, porque esse vídeo já está longo e eu tenho bastante coisa para te falar ainda. Voltando aqui, por que nós não vemos esse estilo de construção aqui no Brasil? Aqui você já conhece nossa forma de construir, com tijolos, pilares, vigas de concreto, parede rebocada, lajes maciças ou pré-moldadas, mas tudo feito em concreto. Aqui no Brasil a gente não tem uma indústria desenvolvida que nos atenda com toda essa demanda de material industrializado que precisa. É claro, como é algo cultural, se a gente começar agora, daqui a uns anos a gente vai ter essa massa também de construções mais rápidas. Porém, hoje ainda não é uma realidade aqui no Brasil. Outra coisa que dificulta é a legislação. Lá eles já têm normas, legislações específicas de reflorestamento. Aqui no Brasil a gente já tem um problema maior aí com relação às leis e com relação ao reflorestamento. Um ponto muito importante também, que talvez você já tenha percebido, é que a temperatura ela facilita muito quando é um sistema de wood frame, esse sistema em madeira. Por quê? A madeira ela dura mais, ela resiste mais, ela gera um conforto térmico maior em ambientes frios. Aqui, como estamos em um ambiente tropical, tem muita umidade e aí acaba que a durabilidade da estrutura em madeira ela é reduzida, ou precisando de um tratamento adicional para aumentar a vida útil da madeira. Mas se você é daqui de São Paulo, por exemplo, que já foi em Campos do Jordão ou lá no Rio Grande do Sul, no sul do país, você já deve ter visto várias casas bem bonitas ali em madeira. Lá nos Estados Unidos é diferente daqui, lá tem terremoto, aqui nós não temos. O terremoto ele afeta muito mais uma casa que é de alvenaria do que uma casa de madeira. Isso é um ponto positivo para o Brasil, que não tem terremoto. Mas se a gente tivesse, a gente seria muito mais prejudicado, porque reforçar uma estrutura de concreto, uma estrutura de alvenaria, ele leva mais tempo e ele é mais custoso do que apenas trocar uma peça ali, um pedaço da estrutura de madeira. E também tem outro fator, furacão. Furacão, quando passa lá, a casa é extremamente detonada, não sobra nada. E eles precisam de uma agilidade para poder reconstruir tudo. Eles fazem a casa já esperando que assim que destruir você consiga construir outra mais rápido. Mas esse sistema, se fosse aqui no Brasil, teríamos um pouco mais de resistência, mas teríamos mais tempo, precisaríamos de mais tempo para reconstruir uma cidade. Outro ponto que dificulta também são as leis ambientais. Aqui no Brasil nós temos um rigor sobre as leis ambientais que forçam a indústria a ter um sistema ainda mais rígido e com isso mais custoso. Então tudo acaba atrapalhando um pouco o processo. E é por isso que existe uma segunda opção, que é a casa em steel frame. O que é o steel frame? Deixa eu mostrar aqui, ó. O steel frame é essa estrutura, ela é uma estrutura parecida com a estrutura em madeira, só que ela é em aço galvanizado. Com isso,
ela tem a mesma vantagem de agilidade, de precisão. Você consegue ter também comprar uma casa pronta, você consegue comprar uma parede já com conduíte passado, com elétrica e hidráulica passados aqui. Aqui no meio você consegue adicionar aqui lã de rocha, lã de PET, espuma, para aumentar aí seu conforto térmico, acústico. Então é uma estrutura muito igual, só que ao invés de ser feito em madeira, ela é feito em aço. Eu mesmo fiz um curso na Steel Frame que nós montamos juntos lá essa estrutura, montamos uma casinha ali com janela, porta, laje, escada. Foi uma experiência bem legal e apenas com uma parafusadeira você já dá conta de fazer tudo. Então beleza, Bruno. Então a gente já tem aqui essa estrutura, vamos deixar de fazer casa de alvenaria e vamos fazer com steel. É muito bom, nós estamos caminhando, cada dia que passa tem mais empresas chegando no Brasil, mais fornecedores, tanto do aço dobrado, cortado e dobrado, como da placa OBS, quanto da placa de drywall, quanto da placa cimentícia, que ele também, eu vou mostrar para você como que ele poderia ser instalado aqui. Essas indústrias, elas estão sendo aprimoradas, porém, hoje ainda é mais viável financeiramente, dependendo da metragem da sua casa, fazer de alvenaria do que desse sistema. Só que aí vem alguns pontos. Por exemplo, o tempo, uma casa feita em steel frame, ele é muito mais rápido de ser feita do que uma casa tradicional. Tem a questão dos vãos, tem a questão do peso, que também acaba sendo menor do que a alvenaria tradicional. Com isso, a sua fundação também é mais barata. Temos aqui interno um padrão de uma curva. A partir de 320 metros, a sua casa já começa a igualar o mesmo preço. E aí começa a ser mais vantajoso. Acima disso, já começa a ser mais vantajoso uma casa em steel frame. Um dos lados que facilitam é que o steel ele foi normatizado. Então tem muitas empresas investindo pesado e trazendo muitos investidores para construção a seco. Um ponto que a gente ainda está aprimorando, mas a cada dia que passa também temos mais pessoas trabalhando com esse tema, é a questão da mão de obra. No começo, todos os sistemas, independente de qual sistema de construção ele tem essa barreira da mão de obra. Só que quanto mais tempo passa, mais pessoas vão se adaptando e se moldando e se aprimorando nesse sistema. Mas hoje, realmente não existe aquela abundância tão grande de profissionais. Mas vamos falar a verdade. É fácil achar um pedreiro bom aí na sua região? Se você pega assim no seu celular, assim que você puxa, você conhece 5 pedreiros que você poderia chamar para sua obra, que são pedreiros bons. Não estou falando que meia colher. Estou falando pedreiro bom. Então, essa dificuldade, ela não é apenas para o steel, ela também tem uma dificuldade no geral. O Brasil, como geral, tem um déficit de profissionais da construção civil. Aí você pode me perguntar, Bruno, mas e se eu precisar colocar uma estrutura mais pesada aqui? Tiver que chumbar um gabinete, chumbar algo que eu gostaria na parede, como é que faz? Você consegue colocar aqui uma placa, você faz aqui um reforço na área onde você vai chumbar, e aí você fixa na placa, não tem problema nenhum. Independente do que seja, eu quero colocar uma rede. A rede eu vou colocar aqui bem no meio, aqui no meio não tem nada. É simples, coloca uma chapa de aço entre as placas e chumba a sua rede aqui. Deixa eu virar aqui para te mostrar. Essa aqui é uma placa OBS e aqui temos a placa cimentícia, que ela pode vir aqui também complementando a sua fachada. Com isso você tem a impermeabilização e tem um conforto termoacústico aqui também, fora o tratamento que você pode fazer por dentro da sua estrutura. Aqui no Brasil a gente já está sentindo um pouco de como que é ter uma vida de americano. Algumas casas aí já tem cozinha americana, já tem o pessoal aí já se adaptando. Outro ambiente que é muito comum nas casas americanas é o hall de entrada. E hoje a gente vê casas, apartamentos já feitos com esse espaço. Outra característica é que nos banheiros lá nos Estados Unidos, eles têm banheira, né? Diferente aqui no Brasil, que nós não costumamos ter banheiras. E claro, ó, fala pra ninguém, mas quem tem casa que já tem banheira, você só usa de vez em nunca. Então, pra você aí que ainda não tem banheira, às vezes é melhor não ter. Porque você vai comprar, colocar, instalar. Nos primeiros dias você vai querer tomar banho de banheira todos os dias e depois você vai ter raiva. Dependendo do seu banheiro, você tem que entrar dentro da banheira para tomar o seu banho. E aí talvez não seja tão interessante quanto você sonha aí. Outro ponto é, lá no banheiro dos Estados Unidos eles não usam lixeira. Eles jogam papel ali no sanitário mesmo e a descarga já leva para longe, o que é diferente aqui no Brasil por conta do nosso encanamento. Aqui se a gente fizesse isso nós teríamos problemas. Na cozinha eles também costumam ter triturador e lava-louças.
que também aos poucos está chegando aqui no Brasil. Aos poucos nós estamos nos ajustando ao padrão americano. Outra coisa que você também encontra na maioria das casas lá nos Estados Unidos é carpete nos quartos, já que no Brasil o pessoal não gosta muito. Outro ponto muito importante. Lá nos Estados Unidos tem sistema de duto de ar-condicionado, tem placa de drywall, tem milhares de itens. E esses itens, eles têm uma taxa de importação extremamente baixas. Em alguns produtos até são isentos de taxa de importação, o que facilita muito, porque eles compram lá da China, de qualquer outro país aí que forneça mais barato, e ele consegue reduzir o custo da estrutura. Já aqui, tudo é taxado, né? Nós estamos aí vivendo um tempo que até se comprar uma blusinha, você já pode ser taxado. Então aqui já tem essa diferença, é uma questão também tributária, que dificulta esse sistema ser mais presente no nosso dia a dia. Mas e você? O que achou dessas diferenças? Um vídeo super completo, não é mesmo? Já deixa seu like e se inscreva no canal, porque dá trabalho para fazer, meu filho. E eu tenho um pedido especial. Se você gosta desse sistema, se você aí pensa que nós poderíamos estar vivendo o que os Estados Unidos vive, né? Para que essa transformação aconteça, nós brasileiros aqui, nós também não temos que ter um preconceito, achar que a casa dos Estados Unidos elas são piores, são mais frágeis porque são de madeira e tudo mais. Eu creio que existe também um esforço nosso em querer buscar isso, porque quando a gente, como população, está inclinada a comprar, a fazer uma casa dessa forma, a indústria ela vai se moldando, a indústria ela vai se aperfeiçoando, vai melhorando para nos atender. E para você aí que gostaria de fazer uma casa nesse formato, eu vou deixar o meu número aqui embaixo, porque nós temos aqui equipes, temos projetistas que podem fazer uma casa desse padrão para você. Agora coloca aqui nos comentários para mim. Para você, quem constrói melhor? Os americanos ou os brasileiros?